Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é um texto que se encontra lá no livro de Salmos, Salmo de número 32, um salmo de Davi, onde Davi vai instruir os seus homens com respeito à confissão de pecados e com respeito a um coração que recebe do Senhor o perdão. E assim diz então a palavra do Senhor no Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava diante de mim e sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas não o atingirão. E tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegre cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Aqui o salmista Davi, ele vai nos apresentar, vamos dizer assim, dois tipos de homens. O primeiro homem que ele vai apresentar nos dois primeiros versos é o homem bem-aventurado. E quem é esse homem bem-aventurado? Quem é esse homem feliz? Quem é esse homem alegre? Ele vai dizer então nos dois primeiros versos: aquele cuja transgressão é perdoada, aquele cujo pecado é coberto. Esse é um homem bem-aventurado, esse é um homem feliz. Mas nos nos outros dois versos, ele vai falar a respeito de um outro homem, um homem desgraçado, no sentido de um homem desprovido de graça, um homem que não tem a graça de Deus sobre si. Quem é esse homem? Esse homem é o homem que está em pecado. E ele vai dizer no versículo 3, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, existe um homem feliz e existe um homem triste nesse salmo. O homem feliz não é aquele homem que nunca pecou, não é aquele homem que nunca errou, mas é aquele homem que encontrou em Deus o perdão pelos seus pecados. O homem triste é aquele homem que segue no seu pecado, é aquele homem que não se arrepende. E é por isso que a diferença entre esses dois homens vai estar nos versos um pouco abaixo, quando o salmista vai dizer: eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Essa é a diferença do homem feliz para aquele homem que está morrendo aos poucos, para aquele homem que está se entristecendo a cada dia. É o homem que confessa os seus pecados a Deus. Este é o homem bem-aventurado do Salmo 32. Então, que você possa aprender também como salmista a confessar os seus pecados a Deus, a pedir perdão, a entender que bem-aventurados não são aqueles que nunca erram, porque todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas bem-aventurados são aqueles que se arrependem e confessam ao Senhor o seu pecado. Então, eles são considerados justos. O salmista vai, nos seus últimos versos, dizer a respeito de homens e mulheres que devem se alegrar no Senhor. E ele vai dizer no verso 11, alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Quem são os retos de coração? Quem são os justos? Aqueles que nunca pecaram? Aqueles que nunca falharam? Não, o salmista mostra isso no começo do salmo. Então, quem são aqueles que devem se alegrar no final do salmo? São justamente aqueles que se alegram no começo do salmo, aqueles que se alegram
não porque jamais pecaram, não porque jamais falharam, mas porque aprenderam a confessar os seus pecados, aprenderam a desfrutar da justiça do Senhor Jesus, que nos foi imputada, que nos foi entregue de graça, sem merecimento. Então que você aprenda isso, que você tire essa lição, você pode se regozijar, você pode se alegrar, a única coisa que você tem que fazer é confessar os seus pecados. Então você será o homem e a mulher desse salmo, o homem e a mulher bem-aventurado, o homem e a mulher que não tem uma justiça própria, que embora tenha errado, que embora tenha falhado, é considerado justo diante de Deus, é considerado, como diz o último versículo, reto de coração diante de Deus, porque tem não a sua justiça, mas a justiça de Jesus Cristo. Que você possa receber a justiça de Jesus Cristo, que você possa ser considerado justo diante de Deus através desse homem chamado Cristo Jesus. E então você se alegrará, que você confesse os seus pecados e que você seja como o homem deste salmo, seja como Davi. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.